Gravando em 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do iCast, o podcast que fala de inovação. E lembrando que inovação não necessariamente é ligada diretamente à tecnologia, é também. Mas inovação vai estar aqui no nosso assunto de hoje, vai estar ligado muito a como você inova na sua empresa, o que você fez de novo para você, talvez para o mercado não, mas para a sua empresa sim, e fez uma grande diferença ali para os resultados da sua empresa. Eu sou o Victor Borges, eu tenho uma empresa de marketing, assessoria marketing. Estou aqui como um host e não um apresentador, porque vai ser uma conversa, mas estou puxando esse papo junto com a Eduarda, que vai se apresentar já já. E nós estamos em nome do Núcleo de Inovação, que faz parte do Programa Empreender, o maior programa de empreendedorismo da América Latina, e está alocado dentro da ASIM, Associação de Comércio e Indústria de Maringá. Se você não conhece, venha conhecer, porque é um projeto incrível que faz conhecer um monte de empreendedor incrível e que vai te ajudar muito a crescer e, no mínimo, aprender um pouquinho mais sobre o mercado, sobre empreendedorismo, sobre inovação. E vou deixar cada um se apresentar, não farei isso, porque, como eu disse, eu não sou o apresentador, estou aqui para conversar. Então, vamos começar com a nossa segunda host. A Eduarda e eu estamos como host e a Larissa e a Gabi estão como convidadas, mas somos tudo do Programa Empreender também. Então aqui nós estamos dando foco para quem é daqui de dentro, de Maringá. Mas se você não tá vendo, quer ser convidado para participar, bota teu comentário aí que nós vamos entrar em contato. Isso aí. Eu sou a Eduarda, também faço parte do Núcleo de Inovação. Estou na pasta, responsável pelo podcast. E é com certeza uma alegria a gente poder conhecer histórias de empresários, e pessoas que inovam dentro da empresa, conhecer e com elas aprender, Então, hoje eu estou aqui representando o Núcleo de Inovação. Também sou empresária, proprietária de um espaço de recreação infantil na cidade de Maringá, que é o Quintal Infâncias do Ingá, que também traz uma proposta de inovação para a cidade, O que é muito legal, e ela vai vir aqui um dia só para falar, porque é um espaço muito legal mesmo, Sim, tá? É mesmo. Mas vai lá, pode ser a Gabi, para facilitar. Bom, meu nome é Gabriele, eu sou advogada de formação e hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho sobre a Legal Rocket, que é um projeto que começou há praticamente 1 ano e meio. E tanto eu quanto a Larissa, nós viemos de um mercado extremamente tradicional, que é a advocacia, e nós vislumbramos que realmente era um setor que deixava a desejar em relação à inovação, mas não necessariamente a tecnologia, mas como você faz, esse suporte para as empresas. E nós trouxemos um foco de atender empresas da nova economia, mas o que são essas empresas da nova economia? São empresas que são disruptivas, são startups, são empresas que fazem diferente e também precisam de um suporte diferente. Então, é isso que a gente traz na nossa consultoria, né, Lari? É isso aí. Eu sou a Larissa, também sou advogada de formação, sou co-founder da Legal Rocket, empresa de consultoria jurídica e estratégica, Gabi, voltada para as empresas da nova economia, empresas que inovam. E hoje a gente vai estar aqui contando um pouquinho da nossa história, contando um pouquinho sobre como a gente trabalha e como que a gente inova nesse setor que é tão tradicional, Sim. Sim. Eu vou puxar aqui a corda, porque a Gabi também faz parte do comitê de marketing do Programa Empreender, eu também estou lá contribuindo. E a gente já conversa um pouco, ali a gente busca tentar puxar um pouquinho de inovação para o próprio Programa Empreender, solucionar o que as duas, recentemente até estava falando com a Nicole, assim, cara, quais são os problemas que o Programa Empreender tem para a gente resolver isso aí, criar alguma coisa para melhorar para todo mundo. Porque o Programa Empreender é um programa associativista, então Sim. É um programa que é trabalho voluntário, ninguém ganha nada. Estamos aqui de graça e não é a intenção ganhar dinheiro, e sim trazer visibilidade de inovação do Programa Empreender. Perfeito. Quando eu soube que o Programa Empreender ele era um programa maior da América Latina, que pessoas vinham de fora do país para aprender aqui dentro como fazer, isso para mim mudou minha forma de pensar no programa. Eu falei assim, e por que nós não colocamos isso para todo mundo ver? Eu sei que tem outros podcasts, mas me desculpa, acho que o nosso vai ser melhor. Não tem como, nós falamos de inovação com muita propriedade, nós temos um núcleo que fala de inovação, um núcleo multissetorial, diferente de muitos outros que tem um núcleo de marketing, tem um núcleo de arquiteto, tem um núcleo
focado no seu próprio segmento. Lá não, lá tem de tudo. Então, a evolução de quem está fazendo parte é muito grande. E no mundo jurídico, a inovação, como você já disse, né, não é fácil. Então, a todo momento estamos falando de inovação. E eu queria que vocês trouxessem, principalmente para quem está aqui e vai assistir um pouquinho desse podcast para entender como inovar no meio jurídico. E eu acredito que a gente pode permear esses assuntos assim de inovação no meio jurídico. Obviamente, falando da empresa, traz aí o que vocês têm para a galera que está assistindo, principalmente, contando a história de vocês, mas como é estar nesse meio de startup, que é um meio inovador. Mas no outro podcast a gente comentou aqui de a roda, né? A roda foi uma grande invenção da humanidade. Mas em todo momento estão lançando rodas novas, né? De um modelo diferente, um material diferente, uma solução uma nova diferente. Forma, né, uma de nova. fazer. Exatamente. Então, a inovação não necessariamente para eles entenderem que não é algo direto com tecnologia e também não que seja algo novo para o mercado, mas sim como você faz para alguém ou para uma solução de problema. Como foi, né? Acabar com tudo isso, né? Saindo dessa tradição, né? Então, acho que é totalmente importante vocês trazerem realmente esse percurso, né? Porque o normal é todo mundo sair e dar a mesma entrega, né? Exato. E não foi a de vocês. Então, como que despertou esse olhar? Por que despertou, né? Eu acho que é muito importante a gente conhecer. Eu acho que vale a pena, então, a gente contextualizar, né, Gabi? Com certeza. Até da onde a gente saiu e como que a gente se encontrou para poder fundar a nossa empresa. Bom, a gente se formou, inclusive estudamos juntas lá na PUC, finada PUC, saudades, em 2019. Em 2020 cada um seguiu o seu caminho, a Gabi foi para um lado, eu fui para o outro. Trabalhei numa advocacia tradicional, atendendo empresas tradicionais, mas tive a oportunidade lá em 2020 de ter o primeiro contato com uma empresa que pensava diferente, uma empresa de tecnologia, uma software house. Foi aí que me surgiu o interesse, né, a vontade de estudar mais sobre essas empresas e de atendê-las. E aí, a partir daí, eu segui no foco de que quero atender essas empresas porque elas inovam, porque é uma forma de atender que eu acredito, né, diferente da maioria das empresas tradicionais, que normalmente elas veem o jurídico como bombeiros, né, só ali para apagar incêndio, para, poxa, deu um problema, eu vou acionar aqui o meu jurídico, ou entrar com um processo e tudo mais. O nosso foco ele é mais estratégico. Bom, a partir de 2020, a Gabi no caminho dela, eu no meu. Em 2024, ela atendendo também empresas de tecnologia e eu também, a gente acabou conversando e decidiu que seria muito interessante se a gente unisse forças, né, para começar esse novo projeto. E, assim, eu cheguei a ter experiência de atuar em house, né, numa empresa da nova economia. Então, eu atuei como advogada interna. E foi interessante para entender o quanto tudo acontece tão rápido e muitas vezes o jurídico que dá o suporte, que deveria ajudar no dia a dia, ele está tão distante que ele é visto como a casa do não. Então, tudo que eu chego para o jurídico, eu recebo um não. Isso não dá, isso é inviável. E as empresas, eles precisam de um jurídico estratégico e facilitador, né? Eu preciso fazer isso, como você vai me ajudar? Como você vai tornar isso viável com base em um produto que seja mais seguro do que eu estava pensando, né? Então, dar o caminho das pedras, né? Então, a gente tem essa visão não só jurídica, mas estratégica. Então, a gente aprende muito com o nosso cliente, a gente vai entendendo como é o mercado e como ele é rápido, né? E nós também precisamos ser. Não dá pra gente dar um suporte de longe e ficar esperando o cliente fazer a solicitação. Não, a gente é proativo, né? A gente precisa entrar na empresa, entender o mercado, entender o produto, entender a equipe, entender quem a gente pode ajudar, para daí realmente a gente não ser o advogado bombeiro, a gente ser o advogado que é preventivo mesmo, né? E às vezes até com processos, com gestão, a gente dá um suporte, né? Não é só contratual, enfim. É mais ajudar o cliente a alavancar e expandir, né? Tem mais essa seara. Eu tenho, vocês falando sobre isso, eu lembrei da minha empresa quando eu reformulei a forma de trabalho da equipe. E para mim, a minha vida inteira eu sempre fui alta performance em termos de produtividade. Para mim, um bom profissional ele tem que produzir o máximo que ele pode. E normalmente quando nós olhamos para um modelo tradicional CLT,
as pessoas ficam muito paradas. Então, não que seja modelo CLT ou PJ, que é o que se faz muito hoje, mas o modelo CLT mental, né? Sim. Não é o jurídico, é o mental. Que a pessoa fala, não, eu tô aqui, tô fazendo o meu. É uma cultura até, Exato. né? E na minha empresa nós focamos no não nessa mente tradicional. E isso foi um problema com o jurídico. Porque eu falei assim, não, eu quero um contrato assim. A pessoa, não, mas isso é meio complicado. Aí eu falei, não, mas o que me impede? Aí eu comecei a fazer, o advogado que trabalha comigo falou assim, não impede. Eu falei, então o que me impede de fazer isso? Não, então eu quero fazer. Não, mas... Eu falei, faz o seguinte, eu quero desse jeito, me ajuda. Aí ele foi e montou. E aí eu falei assim, você nunca viu? Ele, cara, eu nunca vi e eu acho que não tem ninguém que fez um contrato assim. Eu falei, mas tem alguma ilegalidade, tem alguma coisa que eu tô quebrando ele? Não, pelo contrário, você amarrou muito mais o contrato bilateral. Então, tipo assim, tem muita vantagem pra pessoa trabalhar contigo, porque tu tá deixando muito claro aqui o que ele vai ganhar. Então, tipo assim, o modelo de crescimento dele da empresa tá dentro do contrato. Sim. Ele sabe quanto ele vai ganhar, já está escrito lá, não é um contrato de trabalho. Desculpa, não é um contrato de trabalho que a pessoa assina um contrato de trabalho e por fora tem um modelo de crescimento. Sim. Não, já está dentro. E aí como que vocês lidam assim no mundo, como que vocês inovam na forma de fazer ou como fazer com clientes assim? Porque como vocês estão no meio disso, provavelmente vocês vão até antes do cliente pedir. Mas como vocês lidam com essas inovações assim de pedido de cliente? Legal. Até o seu comentário em relação à contratação, né? Como que deveria ocorrer a contratação? Às vezes a empresa ela quer impor ao colaborador que não tem a cultura que ele seja um PJ ou que ele... Não, você tem que seguir, entender qual que é a cultura daquela pessoa que você está contratando, se ela é operacional, se ela é estratégico, até para definir a parte contratual, né? Superado essa etapa, a gente dá um suporte e tem a noção de que a gente não precisa só ajudar na contratação, mas até a manter aquele colaborador que... Até Faz porque uma sentido. contratação é muito cara, né? Então, como a gente vai reter esse Perder é muito talento? mais caro. Como a gente vai reter estratégias para reter esse talento? Então, Mantendo a regra do jogo, né? Perfeito. Porque eu voto em ser certo, gente. Tem que ser Sim. certo a todo momento. Sim. Então, e esse apoio do jurídico é necessário pra caramba. Porque quando uma pessoa sai, se você tá errado, e se Sim. essa pessoa quiser te prejudicar, que tem muita gente que sai querendo prejudicar o empresário, e o jurídico não estiver alinhado, Não, ele e só perde dinheiro. até uma proatividade de entender como que funciona o processo. Vamos estruturar o processo do seu RH, desde a contratação até a ocorrência de uma advertência, até a eventual demissão. Como que vai funcionar todo esse procedimento para que ele não acarrete um passivo trabalhista no futuro para a empresa e até um descontentamento, né? Hoje, a empresa ter muitas reclamações de colaboradores, não é... Hoje tem plataformas para isso, né? Pra dizer se a empresa é boa, Para né? dizer se a empresa é boa. Então, isso até impede a contratação. Então, a nossa atuação é bem assim, né? Como que a gente vai ajudar a contratar, manter, reter e não gerar um passivo trabalhista em eventual rescisão. Inclusive, eu até sempre comento, né, nas nossas conversas que uma das nossas maiores inovações é conseguir entender de negócio. Porque alguns advogados têm essa dificuldade, né? Não é só de negócio no geral, mas do negócio do cliente. Então, a gente tem essa facilidade, facilidade mesmo de compreender, de adentrar no negócio e entender como é que funciona, entender a cultura. E, a partir daí, conseguir direcionar o cliente. Olha, isso aqui faz mais sentido, isso aqui não. Aqui você corre mais risco, aqui não. É uma questão de olhar, né? Sim. Não sei se teve alguma coisa na graduação em relação a isso, se vocês tiveram, mas eu vejo que isso é uma falha, inclusive, na formação, né? A dos graduação profissionais. é muito técnica. Muito né? técnica. Falta vivência, né? Falta. É, Esse olhar flexível mesmo, de entender a necessidade do cliente, o que ele precisa para a empresa dele, claro, com um olhar técnico, mas também de uma forma mais flexível, né? Não tão metódica. Eu participo de comunidades de empresários que, por exemplo, no ano passado, essa comunidade lançou um evento de 9 mil empresários num lugar, em São Paulo. Não tinha uma pessoa, palestrante, que não tenha vivido empresas como CEO, grandes lideranças, e o principal é o que essa pessoa viveu e não o que essa pessoa aprendeu de fato, assim, academicamente. Sim. Quer dizer que não precisa? Precisa. A faculdade é extremamente importante Sim. na formação do Acho que é o profissional. mínimo, né? Gente, da base, né? Mas tem muitos que não têm faculdade com
incrível conteúdo e incrível resultado. Aí tu fala assim, como assim? E, por exemplo, eu tive problemas numa das minhas formações que eu saí porque eu falei assim, cara, não dá. Não dá, a pessoa tá falando que não existe. Uhum. Então, às vezes, Na quando a pessoa ela prática, só vive o acadêmico e não busca no mínimo uma experiência de estar conversando e extraindo se aquilo que ele está ensinando é verdade, e a pessoa negando. Eu falei, cara, não é assim. Eu vivo isso há 10 anos e você está tentando me dizer que é diferente. Então a comunidade ela cresceu muito por conta disso, porque é quem vive. Sim. Nem sempre e a universidade não está ali para te dar essa vivência. Ela está ali para te dar um ensinamento acadêmico. Ela pode te trazer uma experiência no mercado? Até pode, mas aí também é aquela história do estágio, né? Tem gente que faz o estágio e tem gente que dá um jeitinho. Sim. Então, como é que foi teu estágio? Como é que foi o estágio? Como é que foi tua vivência? Aí, em relação à formação... Seria positivo se na graduação tivesse um pouco mais essa experiência, Sim, né? aí é onde, Mas tá aí o diferencial. é, Você que é da educação, entendeu? E foi incrível que alguns anos atrás eu tinha um sobrinho que, novo, ele tinha empreendedorismo na escola. Sim. Empreendedorismo, Não, isso há anos falta esse atrás. olhar, é uma coisa muito Puta técnica. diferencial, né? E- É, porque tu traz uma visão diferente de como é lidar com o mercado, né? Justamente. E o meio acadêmico é muito engraçado, porque você aprende toda a teoria, você sabe de tudo, de legislação, mas você sai da faculdade, você não sabe nem como abrir um CNPJ, você não sabe como prospectar um cliente, Você não sabe como todas ter as uma áreas. oratória, Você não então sabe gerenciar seu tempo. não Sim. sabe gerenciar processo, nada. sabe. E então Sabe não te montar uma prepara, agenda. né, para Agenda. empreender, né? Sim. Sim, não, ele não empreender nem não ensina. Agora, nem você gerenciar a sua carreira. Sim. Sim. Sabe, tem muita coisa que falta nas formações. Mas eu vou mudar para um tema polêmico, aproveitar que vocês estão aqui, aí a gente tem gabarito para falar disso, porque se tiver alguma coisa errada, elas já estão aqui. Que é a famosa pejotização. Vocês podem trazer como vocês lidam com isso na empresa de vocês. E se vocês acharem assim, minha opinião pessoal é um pouco diferente da profissional. Porque tem isso. Eu falo aqui, eu sou a favor de jogar a regra do jogo. Sim. É assim? É assim. Mas isso é pior para minha empresa. Mas essa é a regra. Se você quebrar a regra, você vai estar um risco de ser penalizado em algum momento. Então, não quebre a regra. Mas saiba jogar o jogo. Então, hoje, a pejotização, aí tem gente que brinca que é o CLPJ. Que é o PJ que tem que trabalhar como CLT. E aí fala assim, não, esse é o ponto que eu acho totalmente errado. Sim. Mas o que vocês pensam e o que vocês podem contribuir para quem está nesse modelo de PJ? Porque assim, errado ou não, está existindo e está acontecendo. Né? Então, como... Mas vejo que muito por uma Como necessidade do inovar? próprio mercado também. Com certeza. Tem crescido de uma forma Não só muito por necessidade, significativa. mas às vezes para você dar uma condição melhor até para o profissional. Sim, Então, total. eu penso assim, é muito difícil você dar aumento para uma pessoa que é CLT. Um aumento significativo. Às vezes o aumento, dependendo do imposto de renda que a pessoa tem, ela muda de categoria, ela toma prejuízo. Sim. Sim, E aí, com eu já certeza. tive situações assim que eu falei, cara, não vale a pena ter aumento. Porque Sim. você vai mudar de categoria e aí, mas você tem que contribuir, você tem que contribuir com o INSS, você tem que contribuir com o imposto de Sim, renda, sim. você tem que contribuir, ser um cidadão. Tu mora aqui, tem que ser um cidadão. Mas como fazer isso? Aí vocês vão ter muito mais gabarito para explicar, principalmente para quem está assistindo, como fazer isso e da maneira certa, vamos dizer assim. Vamos lá. A pejotização, ela não é ilícita, né? Acho que a gente já pode começar dizendo isso. Que bom. Então você que tá fazendo, tá certo. Agora continua para fazer melhor. Calma. Para fazer melhor. Tem um porém. O que acontece é que muitas empresas utilizam da contratação PJ de maneira inadequada, né? Hoje, você tem características que configuram aquele colaborador como CLT. E daí, com ele, vem todas as obrigações que estão na legislação trabalhista, que é a habitualidade, pessoalidade, subordinação. E você tem que entender, até dar 2 passos para trás e entender se o perfil que você está contratando é adequado e qual é a maneira... esse cara é muito operacional, ele vai ficar fazendo contratos, vai fazer uma parte muito operacional que ele precisa cumprir horário, eu preciso que seja ele. Então, talvez não faça muito sentido ser o PJ, né? Ser o CLT, desculpa. Não só o perfil da pessoa, mas Sim. também o perfil da função, né? Perfeito. Porque às vezes a função permite ela ser mais maleável, Exato. mas a pessoa não. Exato. Aí também já é um erro de contratação. E vou até dizer mais, até com relação à cultura da empresa. Eu acho que hoje em dia, uma empresa que nascer sem cultura, cara, vai fechar, vai ter dor de cabeça, porque... E alinhada até, né? Cara, hoje em dia, cultura, não dá pra dizer que a pessoa não sabe.
Uma pessoa que vai analisar um pouquinho para entrar no mercado, ela já viu cultura. Sim. Não tem como, né? Tem que dar fit, né? Justamente, entender, né? Se é a cultura da empresa. Porque alguns founders, empreendedores têm a cultura do CLT e querem ter CLT para estar ali todos os dias, das 8 às 18, batendo ponto e tudo mais. Tem empresa que já não. Poxa, aquela função que eu estou contratando, eu consigo confiar para dar mais liberdade para essa pessoa para ela exercer o trabalho dela. E aí não necessariamente precisa contratar no regime CLT. Então depende muito dessa mentalidade também. E até um erro muito comum é quando você vai fazer a contratação e você escolhe entre CLT e PJ só olhando para a parte financeira. Aí começa o erro. Sim. Porque ainda que o PJ seja, em tese, mais benéfico para ambas as partes, porque não tem tantas contribuições, não dá para contratar o cara operacional como PJ. O estratégico, talvez sim. E daí é o perfil daquele colaborador. Ele solicita que ele seja PJ, ele não quer ser CLT. E daí a gente já consegue mitigar um pouco o risco. Mas a gente sempre fala que o problema não é o risco existir, é o empreendedor não ter ciência desse risco, né? E daí ele cobrar horário desse colaborador e querer que ele seja PJ. Não, eu preciso que você esteja lá das 8 a meio-dia, da 1 às 18. Não tem como eu garantir que esse risco trabalhista não vai existir. Até o CLT tem, né? Porque a pessoa acha que o CLT é um escravo, né? Pois é. Tipo assim, cara, o cara... Não, ele Sim. tem as suas funções, ele tem as suas demandas definidas em contrato. Que eu vi muito contrato, assim, a pessoa acha que o contrato é a carteira, né? Sim, Não faz um contrato, não, né? tem que ter o contrato dizendo o que a pessoa faz, e as pessoas erram nisso também, né? Perfeito, Sim. perfeito. Na área de tecnologia, por exemplo, é muito importante que você tenha um contrato tanto CLT quanto PJ. Você precisa ter um contrato que seja detalhado, que traga questões sobre propriedade intelectual, não concorrência, para resguardar a empresa, né? Hoje o mundo está volátil, né? Então a gente precisa definir isso e às vezes até por políticas internas na empresa. Então eu tenho um plano... São muitos dados de outros clientes, outras empresas, Perfeito. ou da própria empresa, né? Sim, sim. E ter políticas internas. Quando você tem um caminho a seguir, você sabe o que fazer e daí não tem muito segredo. A sua empresa tem uma política de contratação, tem uma política de bonificação, tem uma política de plano de carreiras. Então, o colaborador, ele entra lá sabendo qual vai ser o percurso dele para ele chegar até determinado momento. Então, eu sei que eu estou entrando aqui para esse cargo e o que eu tenho que fazer para se tornar gerente dentro daquela empresa, né? E isso é muito importante. Daí você cria uma cultura que é repassada de pessoa a pessoa, mas também que é documentada. E isso muda o jogo, né? É o compliance, né? Exato. Eu estou fazendo uma implementação de compliance gigante numa empresa que está crescendo muito e, assim, é muito absurdo. Eu tenho uma noção, mas não é a minha área de especialização. Aí trouxemos uma empresa para fazer e, nossa, assim, é fora de comum. Eu acho que não era nem 10% do que eu imaginava. Eu já imaginava algo robusto. Então, eu estou vivendo uma implementação de uma empresa grande de compliance que não tinha. E não tinha nada, não é que não tinha um pouco, não tinha nada. Então, tipo assim, tinha toda a política interna, mas era muito falado, não tinha documentado, não tinha os detalhes do compliance. Então, está sendo... Vou até deixar aqui já um convite para nós virmos falar de plano de carreira. Aí pode trazer também a área de educação, a gente pode trazer outras pessoas para falar um pouco disso como dica do que fazer. Sim, usar experiências que tem de clientes nossas para a galera ver o que dá para fazer ou não. Porque isso é o que eu sinto falta. Hoje não, porque eu vivencio muito com o empresário, mas eu sentia muita falta assim, cara, será que eu tô fazendo certo? Aí tu liga pro advogado, aí o advogado, não, isso não é legal. Não, mas não é legal, mas tá todo mundo fazendo. O que tá acontecendo? Ou eu tô totalmente... Ou todo mundo tá totalmente errado. A questão é como é que eu posso diminuir o risco disso aqui? Ou esse advogado, ou contador, ou RH, ou quem seja que tá lidando com aquilo, tá totalmente errado. Porque como é que tá todo mundo fazendo? Sabe? Aí tu vê o mundo se movimentando para algo, não tá totalmente errado. Alguém tá fazendo certo. E tá dando certo para alguém, né? E aí já fica esse convite aí pra gente pegar um tema e destrinchar esse tema. Porque eu acho que é bem legal. Mas, desculpa o corte aqui, mas aí como que vocês lidam, né, com os clientes que estão dentro e que estão querendo contratar vocês? Como que vocês lidam com essa empresa assim? Porque eu acho que hoje o CLT está muito bem definido. Assim, as pessoas sabem o que precisa ser feito, nem todo mundo faz certo, mas o mínimo faz. Mas a pejotização não, né? Então como que vocês fazem até para a galera que está vendo entender como que eles podem
ou começar a fazer quem quer, ou quem já fez, tipo assim, pô, será que eu acho que eu tô fazendo errado, sabe? No caminho certo. Exatamente. A gente orienta, né? A gente nunca toma decisão pelo empreendedor. Então, quando ele vem procurar a gente e pergunta, olha, tem essa situação, a gente explica para ele todos os requisitos da CLT, habitualidade, subordinação e tudo mais, e o que precisa para o colaborador ser um PJ. Não é nem colaborador, é um prestador de serviço, né? Que não pode ter todas essas exigências e requisitos. Mas a decisão final, quem vai tomar a decisão de contrato nesse formato ou naquele formato, é o empresário. É o empreendedor que vai tomar essa decisão. A gente nunca fala assim, não faça. A gente faz o parecer, explica os riscos, manda, né? E aí, ele que toma a decisão. Inclusive, essa é uma atuação bem estratégica da gente, né? De explicar para ele, de ensinar para ele, olha, é assim. E até uma decisão pautada em dados, né? Então, com certeza. Não é achismo, né? Não eu é falo achismo. isso, nossa, então nos nossos pilares lá, eu falo assim, ó, eu tomo decisões em dados, porque se não tem dados é achismo. a E aí gente eu mostra acho uma coisa, você acha outra. jurisprudência, né? Enfim. Cada um acha uma coisa. Até números, né? Realmente compensa eu contratar PJ ou não vai fazer diferença financeira, né? E daí a gente dá uma atuação, conhece qual que é o cargo, entende qual que é o perfil do colaborador, né? Para daí dar uma forma dele tomar essa decisão de maneira estratégica, né? Não, eu acho que isso é melhor, mas por que é melhor, né? Como isso vai ser melhor para minha empresa? E até não abrir um precedente, né? A gente fala que quando a gente entra em muitas empresas, eles falam, a gente nunca teve um processo, mas calma aí, como que tá rodando isso daqui? E daí não abrir precedentes em relação aos demais colaboradores também, né? Porque sempre precisa ter um respeito e qual que é a cultura que é adotada ali. E o contrato ele precisa ser muito bem definido. Não dá para eu cobrar resultado de algo que eu não previ antes. Então, o que esse colaborador... a gente fala colaborador porque é a pessoa que colabora com a empresa, né? Ele pode ser PJ, enfim. E o que ele tem que me entregar? O que é o objetivo com essa contratação? Qual que é a função? Qual é o cargo? Qual é o entregável que esse prestador ele vai trazer? Para daí eu conseguir cobrar não horário, mas cobrar entrega, né? Resultado. E como que eu vou medir isso? Então, a gente dá um suporte para as empresas passarem a utilizar dados dentro da sua gestão. Como que eu vou cobrar horário? Não posso, então eu vou cobrar entregável. Qual que é o objetivo? Eu estou querendo esse produto, estou querendo essa entrega dentro desse serviço. E daí a gente dá um suporte até no momento de elaborar o contrato, conversando com o colaborador mesmo, para a gente mensurar não só os riscos objetivos que a gente tem numa contratação, mas os riscos subjetivos mesmo, que são análise comportamental mesmo. E a gente trabalha muito hands-on, né? A gente fala. Sim. É um termo para todo mundo mete a mão, todo mundo levanta, todo mundo fala, todo mundo contribui, né? É o termo do hands-on. Perfeito. E acho que é muito legal porque às vezes o jurídico ele atua direto com o dono da empresa ou quando tem um jurídico interno. E você vai elaborar um contrato, você acha que é o mundo perfeito, mas a hora que você vai conversar com todas as áreas que vão lidar com aquele serviço, com aquele setor, é completamente diferente. Então, vamos entender como que funciona esse setor para daí a gente deixar respaldado contratualmente essa situação. Cara, isso, você falou uma coisa que eu vivi. É muito isso mesmo, cara. Assim, quando eu levei meu modelo, eu fiquei umas 2 horas conversando no telefone com o meu advogado para ele entender a minha cabeça, porque era algo totalmente diferente, assim. E aí ele falou assim, tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou montar o contrato e eu te mando. Na cabeça dele estava muito genérico, ele me mandou 2 páginas de contrato. Hoje são quase 15. Por quê? Porque eu falei, não, mas tá faltando isso. Ele, tá, peraí. Então teve muito, eu falo que é um ping-pong, né? Eu jogo pra lá, ele joga pra cá, eu jogo pra lá, ele joga pra cá. E o nosso contrato, basicamente, ele tem um contrato de afiliação, que é um profissional... Assim, na área de marketing, a galera não quer mais ser CLT. Eles querem ter a liberdade de entregar o trabalho e ter uma liberdade de ir pro escritório ou não, de chegar tão cedo ou não, de sair mais tarde ou não, se ele é produtivo. Então, a galera de marketing quer muito isso, né? E, às vezes, ter até uma liberdade de poder fazer um trabalho a mais por fora, com um parente, um amigo, ou não. Tem gente que não. Sim, tem gente que gosta de não se estressar depois de que acaba o horário de trabalho.
E aí a gente tem um contrato de afiliação, resumindo aqui, e tem um contrato e tem um aditivo. Então a afiliação é só para tipo assim, ó, tu quer trabalhar comigo? Eu quero. Então fechou aqui, essas são as suas funções. Mas é o aditivo que vai dizer quanto que ele vai ganhar, o que ele tem que entregar. Os detalhes, né? E aí para construir isso foi muito esse ping-pong com o advogado. Sim. Seguindo todas as regras, sendo muito claro. Ó, você vai fazer isso aqui. E aí, óbvio que em alguns momentos tem que deixar alguma coisa aberta, porque tu pega uma função, tu não tem como Muito descrever diferente. todas as atividades, mas tu dá um grande norte. Né? Então Sim. uma pessoa não vai fazer o trabalho de outra, mas dentro daquela tua função Sim. tem que estar muito bem alinhado. E uma dúvida muito comum dos empresários quando estão conversando com a gente, né? Tá, mas se eu contratar como PJ, como eu faço pra mandar a pessoa embora? Ele falou, opa, pera lá, vamos Não já... é mandar embora, não existe vamos isso. lá mudar a Rasga o mentalidade. contrato. Não é mandar embora, é rescindir o contrato. Tá, mas como é que eu Sim. posso As fazer palavras isso? mudam muito, né? Mudam Porque tu manda um muito. negócio desse no WhatsApp, acabou. Já Acabou o jogo. criou uma prova contra... Justamente. Eu tenho um sócio que ele falava assim, nas reuniões, né? Ele, vem aqui na sala pra gente conversar. Uma sala virtual. Aí eu falei assim, não, cara. Você tem que ser assim, ó. Você pode vir aqui na sala conversar, você não é chefe dele. Claro, é isso aí. Ele tem a sua liberdade de falar não. Uhum. E se ele não quiser, você vai ter que dar teu jeito. Sim. Sim. Mas um receio é, tá, e se a pessoa não entregar o que eu tô pedindo, o que eu faço? Como é que eu mando essa pessoa embora, né? Como é que eu Sim, como é que eu rescindo desligo, com ela? né? A gente tem várias formas de amarrar isso no contrato. Como, por exemplo, cláusula de garantia, Sim. né, dentro do contrato de prestação de serviço. Garantia da boa prestação de serviço. Se isso aqui falhar, causa para rescindir, sem nenhum ônus e tá tudo bem. Então, assim, não precisa ter medo de contratar como PJ em razão disso, né? É mais a questão de não ter o hábito de exigir, não é nem questão de exigir meta, mas exigir horário, exigir que a pessoa esteja lá presente, Sim. exigir subordinação. Uma coisa que eu fiz no nosso é que uma vez eu estava num grupo de empresários e aí eu falei assim, não, porque lá na empresa a gente tem feedback de desligamento. Só que todo mundo achou que eu comunicava, tipo, vamos fazer um feedback de desligamento, avisa que vai fazer o feedback de desligamento. Não é. É assim, todo mundo quando entra numa empresa sabe qual é o processo de entrar, né? Ah, eu vou Sim. fazer isso, vou fazer isso. Mas você comunica antes dele entrar qual é o processo de sair? No meu contrato tem. Ele sabe que ele vai passar por 3 feedbacks de desligamento. Nós não comunicamos com o feedback de desligamento. Mas ele sabe que está acontecendo. Por quê? Porque tá lá. E até o desligamento não vai ser uma surpresa, Não né? vai. Quando o colaborador ele é surpreendido, nossa, eu não esperava isso, já mostra que a sua empresa tem alguma coisa de errado, porque... Exato. Porque lá a gente tenta, assim, ó, cara, o que Exato. está acontecendo? Você está com algum problema pessoal? Não. O segundo é, você entendeu o nosso processo? Ele precisa ser assim e assim. Ah, entendi. Não fez? Olha, eu preciso que você faça isso nessa data, que senão a gente não vai continuar o Perfeito. contrato junto. Então ele tem ter 3 chances. previsibilidade, Tem né? plano de recuperação, que é um plano que a gente entra para ajudar, fazer treinamento de novo. Então ele sabe que ele tá numa zona amarela, sabe? Perto da vermelha. Então se ele não quer corrigir, é onde nós desligamos o contrato, porque... E uma coisa que nós fazemos, se, por exemplo, o contrato começa no dia 1, e se eu desligar ele no dia 5, eu pago os 30 dias e ele vai embora. Acabou. É uma maneira de eu, no mínimo... Uma segurança, né? Eu acho que a principal questão Eu não fico com a pessoa, entendeu? no empreendedor querer contratar o PJ para se livrar das regras do regime CLT. Então, assim, não, eu não quero pagar tudo isso, mas eu vou pro contrato PJ para simplesmente Acho que resolver vai minha facilitar. vida. Não, Facilitar é mais minha difícil, vida. cara. Eu acho que é mais difícil. Sim, Então, com assim, certeza. Não tem facilita a minha muita vida porque eu regra. pago menos, mas ao mesmo tempo o colaborador tá feliz porque ele tá ganhando mais, mas, opa, peraí, não é bem Sim. assim, né? Eu os vou riscos, simplesmente rasgar o contrato e tá resolvido. Eu descarto essa pessoa na hora que eu quero, né? Não é assim, Então não. é aí que tá realmente esse problema, né? E eu acho que o grande ponto é que o PJ ele tem que querer ser PJ, né? Eu não Sim. posso impor isso a ele. E algo legal do que você comentou, Vitor, é difícil contratar, mas é mais caro ainda manter um colaborador que ele não Ruim. está contribuindo para a empresa, não está produzindo, nem queria estar ali mais, né? Sim. E dá para mensurar isso, né? Você tem até um limite que você chega, não, eu vou tentar o máximo, Até fazer aqui. ele, mas é até aqui que eu vou chegar. Daqui para frente, infelizmente, Lá já na nossa não cultura nós vale. falamos que a pessoa se sai. Aí já teve situações da equipe pedir pra tirar a pessoa. Tipo assim, cara, ela não tá produzindo, por que vocês vão fazer? Tipo, putz, Sim.
A gente tentando ajudar e a pessoa não. Às vezes acontece que a gente quer ser até mais do que tá no pode, contrato. Deveria, né? Sempre fazemos mais do que tá no contrato. Então a gente quer dar mais uma esticadinha, pô, acho que vai, vamos tentar, mas não vai. E até entender que a empresa é uma empresa e no final o objetivo é o lucro, né? Exato. E não adianta a gente, claro, que tem a cultura de ser amigável, de ser acolhedora, mas até certo ponto, porque ao final o objetivo é o lucro. Aquele ditado, amigos, negócio à parte, com porque certeza. é o que funciona mesmo. Né? Exato. Até a sociedade, pô, se você não tem Um sócio, né? como é que é o nome? É documento de sócio? Acordo de sócios, né? Acordo de sociedade, né? Acordo de sócios. Até isso tem muita gente que não tem. Com certeza. Porque aquilo ali não está escrito. Se eu quiser vender a empresa, se eu quiser sair, se eu quiser tirar férias... Quais são as regras? Por quanto eu posso vender? Para quem eu posso vender? E até... Quem tem a prioridade de compra. E até situações mais excepcionais. Eu sou sócio, mas eu tive um problema particular. Eu vou ter que me ausentar da empresa por 90 dias. Mas eu sou operacional, eu trabalho. Como que eu faço isso, né? Eu vou sair da empresa? Isso, né? Então, é muito importante você definir o que vai acontecer e como antes de acontecer, né? Por isso que eu fiquei um ping-pong com o meu advogado pra caramba, porque, assim, não é fácil você beneficiar os dois lados. Sim. O nosso contrato beneficia os dois lados. E é muito claro quando der ruim. Então, quando dá ruim, dá ruim. Agora, é algo inovador? Provavelmente pra nós, sim. Porque toda vez que eu chamo alguém pra fazer uma entrevista, e a galera fala assim, cara, eu nunca vi tanta organização. Só que nós não somos perfeitos, tem muita coisa pra corrigir. Quando a pessoa entra, fala, tem bastante coisa pra ajeitar. Mas só de começar bem claro... É uma melhoria contínua, né? Exato, nunca tá perfeito. Sempre vai melhorar. E aí eu quero trazer um último tema, nós estamos encerrando aqui, infelizmente. Mas vamos trazer outros temas e convidá-las para participar também. Mas o que você... Eu sempre escutei que o risco sempre tem risco. Sim. E quando tu vai entendendo, sempre tem. Mas uma vez eu conheci uma empresa que os caras nunca tomaram realmente um processo trabalhista, quer dizer, sofreram vários, mas nunca perderam. E aí eu fui ver no contrato deles eram assim, 18 folhas além do contrato. Então desde o não pode se relacionar internamente, amorosamente, desde isso assim, bem escrito, para não ser uma coisa ofensiva, mas só resumindo aqui, né? Até roubo, furto. Era muito claro, assim, sabe? E aí, cara, assédio, tinha muita coisa, né? Então, tinha até uma situação de não conversar com pessoas de outros setores. Era cultura e eles pediam que evitassem e era respeitado. E normalmente, às vezes a pessoa quebrava essa regra e eles desligavam a pessoa, mas nem avisava, sabe? Mas estava muito claro que deveria ter uma orientação. Era tipo uma cultura assinada, sabe? E eu achei isso muito bom e falei, deve ser isso. Faz sentido ou não? Até para quem está assistindo, não importa se é PJ ou CLT. Porque o risco eu acho que sempre tem, mas... Com certeza. Qual é a dica que você dá pra galera aí? Documentar. Documenta. Se eu tenho um processo... primeiro com processos, né? Se o seu colaborador sai de férias e o que está lá não sabe o que fazer, você tem um problema, porque a pessoa é o processo. Sim. E o processo ele precisa estar documentado. A gente trabalha bastante com POPs, que são procedimentos operacionais padrões. Então, cada setor tem o seu POP, então o setor ele existe independentemente de quem está executando, porque existe o processo. E políticas internas, né? Às vezes você não necessariamente precisa de um contrato com cada um tão extenso, mas você tem documentado políticas internas. Então, política de relacionamento com clientes, como eu vou me portar com esse cliente, política de contratação com a gestão pública, como que eu vou oferecer serviços para a gestão pública, política de contratação, políticas que a gente comentou em relação ao plano de carreira, bonificação. Então, assim, a gente olha muito pro como a empresa trabalha para identificar o que ela precisa, qual que é a área de atuação dela, né? Às vezes o colaborador ele precisa de uma bonificação lá, um comissionamento, quando ele traz algum cliente para a empresa. Putz, que legal, vamos fazer uma política de comissionamento para todo mundo começar a trabalhar em prol da empresa, né? Então, a gente sempre tem o lema de documentar.
Se existe um processo, se existe um procedimento, se existe um como fazer, então tem que estar escrito. E um ponto importante não é só estar no papel, mas o colaborador conseguir vivenciar aquilo, ou seja, treinar o colaborador para conseguir viver essa governança corporativa toda estruturada. Porque tem muita empresa que, poxa, tem tanta política, mas está na gaveta. Não está vivendo aquilo, né? E às vezes o setor não sabe nem que existe a política. Justamente. Né? Sim. Então, é essa proatividade mesmo. E por isso até que a gente trabalha bem próximo do cliente. Então, a gente vai lá conhecer o setor, conhecer o colaborador, entender qual é a dor do colaborador. Então, a gente desenvolveu recentemente uma política de cobrança. Como que eu vou cobrar esse cliente eu vou chegar até aqui, vou fazer isso, até que já vou suspender a plataforma, isso está respaldado contratualmente, está respaldado, até aqui eu vou protestar e depois eu vou para ação judicial. Então eu sei o quanto vai custar isso para mim e até que momento eu vou chegar nisso. Então, o lema é documentar, né? Documentar e treinar, sempre. Precaver, né? Exato. Estar sempre registrado e pensar no que pode acontecer para se proteger. Aí é onde entra esse ping-pong com e nunca o profissional. A gente... você está deduzindo que aquele setor sabe esse processo. Eu estou deduzindo... Não, ele tem que saber. E como eu vou fazer isso? Qual que é o processo de integração, né? Do seu colaborador. Ele sabe o que cada área faz? Ele sabe qual que é o produto que você está vendendo? Ele entende qual que é o seu serviço? Então, acho que é isso. Se não tem processo, não tem clareza, né? E se Justamente. não tem clareza, cai no achismo, né? Então, não tem funcionamento, né? Da empresa. Bem, faz o pitch final aí que encerramos já. Você está até no seu horário já. Você falou que tinha compromisso. Com certeza. Mas faz o pitch de vocês, da empresa, do que vocês entregam. Se alguém quiser entrar em contato, a gente vai deixar também as redes sociais, site, contato, o que der para deixar de contato lá. E aí, o microfone é de vocês. Eu acho que o que eu posso deixar aqui, depois a Larissa pode complementar, é ter um novo parceiro da sua empresa. Então, a gente atua mesmo como um parceiro. A gente fala que a gente vira amigo do cliente porque a gente atua tão próximo que ele acaba virando nosso amigo. E ajudar a alavancar a sua empresa mesmo. Então, o nosso objetivo é que ela lucre cada vez mais e a gente vai trazer soluções para isso, né? E não ser um parceiro do não, mas ser um parceiro facilitador. Então, a gente quer facilitar o seu trabalho para que, no final das contas, o empreendedor, o diretor, ele consiga focar no seu produto, no seu serviço para conseguir escalar ainda mais. Às vezes o cliente tem um problema que nem ele sabe que tem e a gente consegue visualizar isso e trazer essa solução para ele. Então, nós somos uma consultoria jurídica que traz soluções estratégicas, que consegue ver onde o próprio empreendedor não vê. E tem uma dica aí final que a gente pode dar traga governança corporativa para sua empresa, por menor que você seja. Traz clareza, traz políticas, como é que a gente vai fazer, né? Do menor setor até o maior setor. Gente, infelizmente acabou. Obrigado pela presença de Obrigada vocês. a vocês. Teremos temas agradece. pontuais e vocês serão convidados. Espero que vocês consigam vir também. Já anotei aqui 2 temas para nós falarmos. E para você que está até aqui, obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, assiste os outros vídeos, entre em contato com a Larissa, com a Gabi. Busca lá um apoio jurídico. Sim. E Eduarda também. Nosso Instagram também, né? Siga o Instagram do nosso Vai núcleo. ter tudo. Sempre a gente tem movimentos, ações, Conteúdos. eventos, né? Por aqui para vocês acompanharem um pouquinho da inovação, né? E é Sim. aquela ideia, né? Unir para crescer, né? Sim. Então, Unir pra crescer. vamos compartilhar e participar. É isso aí, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo aí. Deixa seus comentários, fique à vontade. Vocês também fazem parte da casa. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. É isso. Fechou?